Bom, boa noite a todos. Hoje vamos fazer a nossa web de TCC, referente à quarta-feira dessa semana que passou, mas devido à manutenção da plataforma na terça, foram adiadas, né? Foram reorganizadas aí algumas datas das webs. Então, a web que seria na quarta foi uma outra professora que ministrou com outro tema, porque vocês teriam até prova, né? E eu fiquei até de fazer ontem, mas eu até peço desculpas que ontem eu não pude fazer, nem hoje, eu não passei muito bem, questões de saúde, mas graças a Deus já estou bem. Mas eu não estava disposta fisicamente também, aconteceram várias coisas. Mas aí o intuito maior é que vai ficar gravado, né? Eu sei que o pessoal às vezes assiste depois, mas a gente também não pode deixar de fazer a nossa pauta do TCC semanal, que é importante a gente passar e enfatizar, tá bom? Alguns pontos específicos. Primeiro, eu estava olhando aqui na plataforma, vocês teriam, e tem, né, a atividade do campo empírico agora para entregar. Então, quais são as duas atividades do TCC agora? Do campo empírico e depois é da introdução. Se não me engano, estava proposto para entregar até o dia 28, mas ampliou, tá marcado lá na plataforma 30 de março, que eu acho que é devido a esse tempinho aí que a plataforma esteve em manutenção. Então, 30 de março é a data. 30 de março é quarta, né? 28, 29 é isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Dia 30 de março é a entrega do campo empírico, valor 4 pontos, e a tarefa da introdução é até o dia 4 de abril, tá bom? Então, fiquem atentos às datas aí certinho, para vocês não me esquecerem. E em relação ao campo empírico, aí o que eu vou fazer hoje? Eu vou retomar novamente, porque ainda tem algumas pessoas que eu sei que ainda não enviaram, tem muita gente ainda que não enviou, e ainda vai enviar a tarefa do campo empírico, então eu vou colocar aqui para vocês, vou falar mais um pouquinho, e já vou falar da introdução. Por quê? Porque a introdução, para quem não fez, praticamente vocês têm uma semana para fazer a introdução, e a introdução é a parte que tem, mas eu falo que é uma das partes mais extensas, além da metodologia, depende do trabalho de cada um. Só que a gente tem que estar bem estruturado, bem organizado. E hoje eu vou dar até um exemplo, vou dar uma super dica para vocês, que às vezes têm uma certa dificuldade em organizar a estrutura da introdução. Então, eu vou dar uma dica, né? Dica, uma orientação, fique à vontade para os alunos que quiserem. E no final, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre escrita científica também, que a gente tem que passar daqueles detalhes, né? Para vocês ficarem atentos e não estarem errado em relação, não fazerem errado em relação ao trabalho, tá bom? Então, primeiro eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vou colocar deixa eu ver, um slide, um instantinho aqui, deixa eu achar. Ai, tá entrando, deixa eu ver. Tá, achei aqui. Esse. Vou colocar só um instantinho. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Boa noite. Eu comecei a começar agora. Boa noite. Boa noite, gente. Então, deixa eu colocar aqui. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, turma? Tudo bom? Hoje vocês estiveram no campus, né? Estava conversando aí com o Nelson, o pessoal. Estivemos e achamos que iríamos conhecer você pessoalmente. É. Então eu expliquei. Eu não estive muito bem de ontem para hoje de saúde, mas estou bem melhor. Mas não Uhum. passei, eu falei, eu até tive que marcar a web hoje, mas na próxima eu vou, no próximo encontro. Parece que é agora em abril, né? No próximo, daqui Isso, uns 15 dias. Depois vocês me passam a data certinha, tá bom? combinado. Bom, então vamos lá, gente. Bom, falando de campo empírico, deixa eu só colocar, eu acho que esse daqui, ó, deixa eu só. Eu acho que eu estou compartilhando. É que é o meu. Deixa eu só parar esse daqui e vou colocar o outro. É esse. Esse aqui. Esse aqui, ó, que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se já entrou. Entrou aí? Vocês podem me falar? Sim, o campo empírico entrou. Tá.
Muito bem. Então, para quem ainda não fez ou fez, queira, né? Porque o que vai acontecer? Às vezes eu posso fazer o processo de correção agora e eu vou fazer o processo de correção, às vezes eu posso chamar vocês, olha, vamos estruturar melhor esse campo empírico. Gente, o campo empírico, na minha opinião, é uma das etapas mais. Deixa eu colocar ele grande aqui para vocês. É uma das etapas mais fáceis que tem do trabalho, por quê? Porque é a descrição do sujeito. É a descrição do sujeito. Então, essa descrição do sujeito são as características dos sujeitos da pesquisa, o espaço, o local, o tipo de instituição. Então, é assim, existem duas vertentes aí. Vocês podem colocar de forma bem subjetiva em um ou dois parágrafos, tá? Só desligar aqui. Vocês podem colocar de maneira bem subjetiva e algumas pessoas também, dependendo do tamanho do trabalho, pode colocar em um outro parágrafo, colocar algumas características da escola, né? A quantidade de sala de aula, a quantidade de funcionários, né? A idade, no caso do o tempo da escola. Então, vocês podem colocar assim, por exemplo, a escola foi fundada em 1970, é uma escola antiga, uma escola de zona rural, podem trazer essas características. Se ficar muito grande, a gente tira depois, tá? Agora, de repente, cabe. Teve um aluno no ano passado que ela colocou uma parte histórica, que a escola tinha todo um contexto, e ficou uma parte bem legal. Então, dá para vocês fazerem, colocarem essas características. Quem são os sujeitos? Os sujeitos são os alunos. Eu acredito que na maioria das vezes todo mundo fez, ou com o aluno do primeiro ao quinto ano, alunos do segundo ano do ensino fundamental, do quarto ano, colocam um recorte, tá? Alunos da educação infantil, então, assim, quem vai ler o relato vai ver assim, foi feito com alunos do quinto ano do ensino fundamental. Mas foi feito com alunos do primeiro e do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Então, do alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, tem que colocar a característica certinha. Foi feito com professores, nós tivemos trabalho que foi feito com professores, entrevista, ou gestores que atuam em uma escola da educação infantil, em uma creche. Então, a gente tem que colocar a característica desse sujeito, se são os professores, se são somente alunos e professores, que ano, que etapa escolar eles estão. Se está na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental, então colocar essa característica. E o espaço, local, tipo de instituição. Então, escola municipal, estadual, ou privada, da rede particular, a gente, instituição particular, instituição privada, a gente utiliza esses termos, né? O local, o espaço, aí pode trazer característica da escola, uma escola zona rural, zona urbana. Teve gente que fez em escolas da zona rural. Tem gente que fez em mais de uma escola, aí tem que colocar, utilizar uns dois parágrafos aí, um para a escola e outro para outra com as características também, tá? E a gente solicita agora, pode ser que a banca peça para colocar, como aconteceu o ano passado, mas a gente pede para vocês não citarem nomes da escola, por exemplo, escola estadual, tal, doutor, não sei o quê, não põe o nome da escola, tá? Nem o nome são dos sujeitos, a gente não pode identificar, porque assim, quando a gente expõe a identificação da escola ou das pessoas participantes com denominação assim do nome mesmo, precisa passar pelo CEP, que é o Conselho de Ética da Pesquisa e tal. Então, criar meios códigos para se referir. Então, uma escola municipal da zona rural, localizada no município de Muzambinho, com alunos do ensino fundamental, dos anos iniciais, do quinto ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Então, são essas características de forma geral. E quem quiser trazer aí informações da escola, da estrutura da escola, porque conforme a gente vai lendo o relato, a gente vai imaginando, nossa, que escola grande. Essa escola, ela atende 700 alunos. Nossa, uma escola que atende 68 alunos. A gente tem uma noção ali, a gente vai fazendo uma ideia de como será o local em que vocês desenvolveram essa PCC, tá bom? Agora, como a gente já falou nas outras webs, no caso, se vocês fizeram com um aluno que foi feito em casa, esse aluno ele estava ligado a alguma escola também. Então, trazer característica da escola em que ele estava ligado, que é onde vocês também desenvolveram a PCC, não exatamente na escola, mas de forma remota, né? Um aluno matriculado na escola da zona rural. É a mesma coisa, vocês vão trazer as características. Eu não sei se alguém levantou a mão, quer perguntar alguma coisa?
Eu escutei um barulhinho. Foi eu, Amanda. Não, mas você falou, eu ia perguntar se poderia mencionar o nome da diretora, aí você falou que nem da escola, aí já solucionou. É, não Aí coloco. só posso colocar a escola municipal, localizada no bairro Brejo Alegre, da cidade de Monzambinho, assim, né? A Isso mesmo. diretora na gestão daquele ano, assim, desse jeito. Isso. Ótimo. Aí não coloca o nome da escola, nem o nome da diretora, professor, nada. Pode colocar até o bairro, no bairro Brejo Alegre, localizado no município de Muzambinho. Pode ter a denominação do bairro e do município, mas não precisa necessariamente colocar o nome. Tá bom, obrigada. Bom, nada. Olha, aqui deixa eu ver, o estudo em que se baseia essa dissertação, esse daqui é um exemplo de um campo empírico, por exemplo, aqui está falando de uma dissertação, no caso de vocês é um relato de experiência. O estudo que se baseia, este relato, é de natureza, vocês ainda não vão colocar essa parte, tá? Eu estou trazendo um exemplo que vocês vão colocar, por exemplo, a metodologia ainda, porque aqui está falando, quando a gente fala natureza exploratória, já está falando do tipo de metodologia do trabalho. Então, no caso, o que importa? Ó, esse estudo, olha na segunda linha, foi realizado com aproximadamente 25 crianças com idade entre 8 e 13 anos. Ah, mas eu tenho que colocar a idade? Não, você pode colocar só o ano escolar, entendeu? Pode colocar, não existe uma regra geral. Aqui, no caso, a pessoa que colocou, ela quis trazer uma característica em relação à idade. Moradores de uma comunidade de baixa renda, situada em Jacarepaguá, zona oeste da ela não traz o nome da escola. Ao todo, foram 24 encontros ao longo de 10 meses. Essa questão do encontro não põe ainda na parte do campo empírico, não. O campo empírico é só a descrição do local e dos sujeitos, tá? Então, assim, só para vocês terem. Deixa eu ver se tem outro exemplo. Aqui. Sendo assim, optamos por realizar numa escola estadual localizada na zona urbana do município de Monsenhor Paulo, do sul de Minas Gerais, que atende tantos alunos, 520 alunos, matriculado no 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, exercendo suas atividades nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Quer dizer, aí a pessoa traz aqui características da instituição. A instituição atende todo tipo de público da zona rural urbana. Não faz distinção de alunos, sendo considerada uma escola referência na região. E conta com a participação de 40 servidores no total, entre eles gestores, cozinheiras, auxiliares. Então, ele colocou um apanhado aqui, trazendo informações do campo empírico. Outra informação. A escola está situada no município de Machado. Então, por exemplo, a escola ou a instituição que foi desenvolvido o trabalho está situada, localizada no município de Machado, atende cerca de 336 alunos do ensino fundamental 1 e 2 e tempo integral. Conta com 52 servidores, sendo uma diretora, uma vice, uma supervisora, 37 professores, 4 secretárias e 8 auxiliares. Aí vocês vão perguntar, nossa, eu tenho que colocar tudo isso? Se você quiser. Pensa no trabalho de vocês que tem que ter no mínimo 12 e no máximo 15. Então, teve uma aluna que ela colocou um histórico super legal, só que no meio do caminho a gente teve que tirar porque estava ultrapassando muito o limite, mas a gente não tirou tudo, a gente tirou algumas partes, aí coube. Então, assim, não é regra. Você viu que no outro exemplo eles colocaram no total de tantos servidores. Tem gente que não quis colocar quantos servidores tem na escola, né? Então, assim, pode colocar dessa forma. Aí, continuando, a escola funciona nos turnos matutino e vespertino e apresenta uma excelente estrutura física. Em relação ao espaço virtual para a modalidade do ensino remoto, conta com auxílio de ferramentas, aplicativo Conexão Escola. Aqui já vem outras características, mas o principal é esse. Por isso que eu falo que o campo empírico ele acaba não ficando tão grande, ele é bem menor. Aqui tem um outro exemplo. O presente estudo foi realizado numa escola da rede municipal da cidade de Serrania, Minas Gerais. Esta é uma escola centenária, escolhida devido à sua organização, bom trabalho desempenhado pelos professores e por contemplar uma gestão democrática. Isso aqui é muito interessante. Se vocês quiserem também aproveitar, olha, em uma linha, ela trouxe uma justificativa por que foi a escolha. Escolhida, por quê? Por que será que aquela instituição foi escolhida? Porque uma das integrantes do grupo já atuava lá, escolhida por ser uma escola referência,
Ou não sei, se tiver algum motivo pela escolha, era interessante. Não é obrigatório colocar, mas é importante vocês colocarem por que foi a escolha daquela instituição. Diante a pandemia, os professores se demonstraram dedicados, aí vem trazendo, aí, aqui, ó, já vem conversando no campo empírico. Para a tarefa, vocês vão trazer a informação principal, que são os sujeitos, a escola, vão trazer, assim, o enfoque principal agora. Depois, na introdução, vocês podem ir conversando. Olha que interessante, ela vem falando da escola, a aluna ou aluno aqui, aí ela já vem no parágrafo. Diante a pandemia, os professores se demonstraram dedicados, se reinventando a cada dia, se preocupando com a aprendizagem. Ela vem no parágrafo falando sobre, além dos coordenadores pedagógicos que acompanham todo o processo de ensino-aprendizagem, e uma gestora que de forma eficiente coordena e promove parcerias, aí ela vem conversando. No outro parágrafo, ela coloca: os sujeitos da pesquisa, inicialmente, foram cerca de 12 alunos com faixa etária que varia entre 6 e 7 anos. Seus responsáveis com idade variadas, uma professora com 47 anos, uma supervisora com 43. Eu já aconselho aqui não citar até a idade, poderia colocar uma supervisora, uma professora. No primeiro momento, realizamos uma entrevista, aí já vem falando aqui um pouquinho da metodologia. Mas agora vocês vão trazer o quê? O local e os sujeitos da pesquisa, e podem trazer informações também justificando por que aquela escolha da instituição, tá bom? Eu não sei se alguém perguntou. Ah, tem outro exemplo aqui, ó. A escola ministra aulas para educação infantil, ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano, ensino fundamental 2, sexto ao nono ano e ensino médio. Os horários são primeiro turno. Então, isso daqui são várias informações. Legal. Mas eu acho que para o trabalho de vocês, colocar o horário de funcionamento vai estender demais, tá? Mas depende, se couber no final, que quiser colocar. Aí colocou o horário do ensino fundamental, da educação infantil. A estrutura escolar, olha, essa parte é legal. A estrutura escolar conta com 2 prédios, um para educação infantil e gestão escolar e administração, outro para as salas do ensino fundamental 1, 2, ensino médio e cursos superiores. A escola também possui várias salas de aula, biblioteca, sala de vídeo e reuniões, anfiteatro, campo, quadra, espaço para... Olha só do momento que a gente lê, estou imaginando que essa escola é enorme, né? Anfiteatro, quadra, espaço para culinária, lanchonete, copas e banheiros distribuídos de acordo com o setor, parquinho, sala de administração, gestão, supervisão e secretaria. A instituição conta com o serviço de professores, olha lá, não está falando a quantidade, mas ela trouxe uma informação: professores, monitoras, coordenadoras, supervisoras, secretária, ajudante de serviços gerais, vigilantes e servidores da área comercial e administrativa. Então, ela trouxe um apanhado. Oi. Só um minutinho. Tem várias pessoas pedindo para entrar e, às vezes, pelo PowerPoint, você não consegue visualizar. Estou vendo mesmo. E nem estou ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso, dá uma verificada aí, por favor. Tem mesmo, tem 2 aqui. Obrigada. De nada. Ah, vocês colocaram no chat. Aí. Qualquer coisa pode falar, viu, Luciana? Tá. Pode E falar, outra mas coisa, eu não vejo. eu só queria depois uma abertura, se puder, para ler o que já está pronto, de repente até para quem não fez ter uma noção. Ai, pode falar, pode aproveitar. Pode falar agora. Tá Pode? aí? Então tá. Pode. Então, assim, ó, nesse caso que você acabou de argumentar para apresentar o motivo da escola, da instituição de ensino onde o PCC foi desenvolvido e o contexto e razões. Iniciei assim, ó. Empreendemos no nosso projeto, no caso eu escrevi o nome do projeto, né, que tem como tema principal a contação de histórias realizada através de um teatro na modalidade de ensino presencial no ano de 2019. Aí coloquei depois assim, a descrição do campo empírico é um método essencial para a formação de um novo profissional apaixonado pela carreira educacional. Em relação às atividades realizadas no PCC 2 e 3, anteriores, e por meio da escola, conhecemos a realidade das salas de aula na modalidade de ensino presencial e tivemos a oportunidade de entender a relação entre a teoria e a prática da leitura.
A atividade foi o resultado de um trabalho significativo que realizamos em 2 escolas. Aí eu coloquei assim, ó, o primeiro colégio que é particular, onde realizamos nossa atividade, fica localizado na cidade de Guaranésia, e eles ofertam desde a educação infantil até o ensino médio. Atualmente, ele possui 126 alunos ativos e um quadro de servidores comprometidos com a educação. É uma escola tradicional com mais de 20 anos na cidade e que já passou por vários mantenedores e atualmente tem profissionais comprometidos com a qualidade de ensino. Ah, que ó. Mas vocês fizeram e colocou de outra escola também? Coloquei. Aí coloquei assim, a segunda escola, que também é particular, fica localizada na cidade de Guaxupé e tem 4 anos de funcionamento. Ela está em fase de crescimento, pois em 2018, quando começou as matrículas, ele inaugurou com apenas 17 alunos e hoje tem aproximadamente 300 estudantes matriculados e ativos. E contei a descrição do local desta segunda escola. Ficou ótimo, ficou ótimo. A Luciana, gente, fez uma introdução assim, que assim, vocês podem colocar para a tarefa, realizamos na parte que ela começa, a atividade em uma escola. Como essa parte antes, ela já vai usar na introdução, porque eu vou chegar daqui a pouco, terminando o campo empírico, é onde que eu vou pegar a introdução que vocês vão precisar de, como que eu posso falar, de um parágrafo para ir conversando com o texto e introduzir o campo empírico, porque senão fica... na tarefa ele está fragmentado, mas na introdução vai entrar tudo, os objetivos, o campo empírico, o problema, as hipóteses, vão entrar todos. Podem perguntar. Nívia, diga. Amanda, eu só queria perguntar quantos parágrafos deve haver mais ou menos esse campo empírico, se deve ser mais breve, eu vi aqui, né, nessa tela que está breve, claro, mas assim, uns 2 parágrafos ou tem que ser mais? Não, que esse é da introdução, eu tô tendo... Ah, tá, agora que eu vi. Mas não, o campo empírico, olha, depende muito. No mínimo, vamos partir pelo mínimo, no mínimo, eu acredito que 2, para não ficar um parágrafo muito grande, porque quando a gente trabalha com artigo, a gente não trabalha com parágrafo muito grande. Então, no mínimo 2. Começaria falando, por exemplo, do local, uma escola, realizamos a atividade em uma escola, tal, aí vocês trazem as características da escola, e depois vocês podem colocar como sujeito. Ou, se não, eu acredito que para a tarefa ficaria melhor colocar a característica da escola e depois dos sujeitos. Mas vocês podem alternar, então, no mínimo 2. No caso, se vocês quiserem fazer uma introdução, olha, diante da nossa prática, realizada, PCC e tal, vocês podem fazer uma introdução, aí vai dar 3. Agora, pode ser que coloca a escola num parágrafo, os sujeitos em outra, aí vão trazer características da escola, dos sujeitos, e também outro parágrafo pode colocar justificativa da escolha da instituição. Se achar que fica muito curtinho, essa justificativa da escolha, ela pode vir junto com o parágrafo da característica da escola, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, eu acho que no mínimo 2, aí vai dar, assim, no máximo 3, porque mais do que isso, eu acho que fica grande. Apesar que se vier informações que podem agregar na introdução, fica legal. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá bom? Tá, joia. Tatiana ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar isso que a Nívia perguntou, já respondeu também. Ele é menor, ele é bem menor. Ele é bem menor, vocês podem ficar tranquila nesse ponto, que é só essas características, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. A introdução. Tem mais alguma dúvida do campo empírico? Porque eu tô tão preocupada com a introdução. É que a introdução, vou ser bem sincera, pessoal, ano passado teve muita dificuldade na introdução e na metodologia. Também para organizar as ideias. Então, eu já vou dar uma ênfase hoje e vou dar uma ênfase na quarta-feira nessa questão da introdução. E vou enviar para vocês, no e-mail de vocês, terminando aqui, já vou enviar no e-mail de vocês um exemplo que pode ser utilizado, tá? Inclusive, esse exemplo, eu vou colocar ele aqui, por quê? Gente, exemplo não é para ser copiado, né? É para ser utilizado. E mesmo porque eu vou observar e vou ver, eu falo, nossa, praticamente tá igual o trabalho. Então, vocês têm que colocar com outras palavras, mesmo porque o trabalho de vocês é diferente. Mas é bom, e eu acredito que vocês gostam, que eu vejo os alunos me pedindo um exemplo, né? Porque eu podia falar de introdução, é isso, é aquilo, vou trazer um PowerPoint, coloco várias informações, mas
Mas como que é um relato, no caso da pedagogia, vamos supor, do ano passado que foi feito, que eu posso ter uma noção da introdução. Por quê? Agora chega o ponto principal. Antes de eu colocar o exemplo, raciocina comigo. A introdução, ela tem que ter uma sequência lógica, uma organização em um texto maior, que vão dar aí mais ou menos umas 2 páginas, eu acho, de introdução que vocês vão ter. Então, o que é introdução? Você vai introduzir, você vai falar um pouco do seu trabalho. Então, ali vai ter um pouco de tudo. Tem que ter um início que foi feito, por exemplo, esse trabalho é o quê? Primeiro, que tipo de trabalho? O presente trabalho, o presente relato de experiência foi desenvolvido na PCC, e aí vocês têm que trazer uma noção do que é. Depois, uma justificativa do porquê foi feito. Aí vem entrando na introdução. Problemas, as hipóteses, elas vão vir no parágrafo. Então, o que vocês fizeram lá na primeira tarefa, vocês vão colocar na introdução. O problema e as hipóteses. Vão trazer também a justificativa. Vocês vão ter que, em algum ponto, a gente não fez uma tarefa separada de justificativa, mas vocês precisam justificar, né? Porque esse trabalho foi feito devido a uma exigência do curso, da PCC, aí vocês têm que colocar o nome lá, da matéria, tal. Então, tem uma justificativa porque foi feito. Ou se não, porque a escolha do tema, também vocês podem colocar essa parte. Então, vem os problemas, as hipóteses, o objetivo geral, os objetivos específicos e o campo empírico, tá? Além de conversas com referenciais teóricos também, que fundamentam o trabalho de vocês. Nossa, Amanda, muita informação. E agora? Como é que eu vou colocar isso e construir? Agora chega o ponto que eu vou compartilhar com vocês um exemplo, tá? É um exemplo, uma sugestão, e vocês podem fazer de diversas formas também, desde que vocês não se percam nas ideias. O que é se perder, que aconteceu com alguns alunos no ano passado? Alguns. A maioria foi tranquilo, mas teve gente que teve um pouco mais de dificuldade. Porque a pessoa colocava assim, o objetivo geral do presente trabalho é relatar sobre uma experiência, e colocava os objetivos específicos longe do objetivo geral. Então, ficava estranho. Falei, nossa, você está falando de objetivo, agora é objetivo de novo. Aí ele trouxe descrição do campo empírico. Realizamos em uma instituição, de uma escola da zona rural, tal. Aí, lá para o final da introdução, os sujeitos da pesquisa. Então, assim, tem que estar uma coisa casada com a outra. Aí, colocava as informações muito longe uma da outra, que, na verdade, elas estavam juntas ali na tarefa, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, falar assim, nossa, eu falei de objetivo ali, falei de objetivo no final, falei do campo empírico no começo, joguei para o meio, aí ficava confuso, né? E aí eu queria conversar com o texto, então o pessoal teve um pouco de dificuldade. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse modelo, que eu acredito que vai ajudar bastante. Ô, Amanda, e antes da introdução tem o resumo, que eu poderia também colocar o abstract e também em espanhol o resumen. Eu queria saber se isso também vai ser possível colocar no nosso artigo científico. Vai colocar, só que o resumo, ele vai entrar numa tarefa, mas ele vai entrar depois. Porque aí nós já fizemos todos os processos do artigo para poder fazer um fechamento final, é isso? Isso. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar aí guardadinho, certinho, o resumo vocês podem até... Na verdade, já deixa aí, se vocês quiserem deixar rascunhado, porque aí quando terminar o trabalho geral, aí eu vou explicar o resumo, uma linha que vocês vão colocar. O presente trabalho, tal, teve como objetivo, bom, enfim. Resumo, por isso que eu estou argumentando, porque assim, na realidade a nossa introdução já está pronta, e o resumo eu com as meninas fizemos baseado, né, em todo o nosso material, mas eu imaginei mesmo que no final eu terei que voltar nele e fazer algumas considerações e correções. Isso, e você pode também já deixar aí, colocar, e depois no final, mesmo quando for no envio do resumo, aí você faz essas considerações aí, as correções. Certo. Bom, deixa eu achar vocês agora, cadê? Entrou, aí, vai entrar o trabalho. Deixa eu aumentar, onde que aumenta isso daqui, meu Deus do céu? Eu não consigo aumentar. Aqui, achei a barra. Aí, muito bem. Eu quero diminuir primeiro, só para, antes de fazer a leitura, só para vocês terem uma noção. Então, aqui está o modelo do trabalho de vocês,
né? Assim, o template eu não sei se vai mudar, mas isso aqui é o básico, vem o título, vem o nome dos autores, vem o resumo, né? O abstract, que é o que a gente estava falando, que vai chegar uma parte de uma tarefa lá no final que vocês vão fazer. Aqui também a gente explica como que vocês vão colocar com o nome, mas o que vocês vão precisar entregar agora até o dia 4? A introdução. Então, esse daqui é uma introdução de um trabalho. Primeira coisa, eu queria falar para vocês, esse trabalho aqui, ele tem uma escrita bem elaborada. Primeiro é uma menina que ela já é uma aluna revisora de textos, e a outra já tinha feito até doutorado, elas estavam com um nível avançado da escrita. Então, na hora que a gente olha, a gente assusta, fala, meu Deus. Mas, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Para quem, às vezes, não tem muita noção, fica perdido, será que eu ponho primeiro objetivo? Eu vou sugerir, tá? É uma orientação, uma sugestão que vocês podem fazer a construção. Observem aqui no trabalho dela, que ela começa assim, ó. Eu não vou ler toda a introdução, obviamente, mas iniciando a discussão da temática deste trabalho, parte-se do que se entende por desperdício. Primeiro, o trabalho dela falava sobre reciclagem, né? Sobre sustentabilidade, educação ambiental. Então, o que ela fez? Ela não começou falando o presidente de trabalho, ela já começou, ela teve uma introdução teórica sobre o tema. Isso daqui foi uma pesquisa que ela fez de referenciais teóricos, que eu já orientei vocês para fazer. Eu falei, gente, vai precisar de referencial teórico. Então, o que acontece? Ela inicia a discussão falando que se entende por desperdício. O que é desperdício? Aí ela já trouxe esse número 4 aqui, é uma nota de rodapé. O que acontece? Ela não tinha colocado como nota de rodapé, mas como ela deu várias informações, eu falei para ela, olha, coloca como nota de rodapé o significado do desperdício que você falou do termo significado. E eles utilizaram um determinado tema, vocês também prestem muita atenção com isso. Por exemplo, um tema, ela usou marketplace. Quem está lendo não sabe o que é marketplace, a não ser que a pessoa vai lá no dicionário. Então, para a pessoa que está lendo não ficar no dicionário, a escrita tem isso, né? A escrita acadêmica, a gente coloca uma nota de rodapé. Então, quem utilizar alguns termos diferentes em inglês, a gente tem que pensar que a pessoa está lendo, ela não conhece. E se conhece, ela quer ter certeza se aquele termo é aquilo mesmo, tá? Olha, aqui tem um erro de formatação, tem que dar um espaço de 1,5 entre a introdução e o primeiro parágrafo. Mas a gente está elaborando um template que vai vir escrito de vermelho certinho, onde vocês têm que dar o espaço. Eu já estou fazendo isso, que eu acho que é bem mais fácil, a turma ano passado não teve. Enfim, aí ela deixou aqui, ela começou a falar da introdução teórica. O que se entende por desperdício em vários contextos. Com essas significações, é possível estabelecer relação direta no que diz respeito aos valores consumistas. Aí ela começa falando, como afirmam Santos et al. Et al é aquela expressão entre e outros, que tem outros autores, por isso que ela usou o termo afirmam. Aí trouxe 2016, página 8, ela trouxe uma citação direta. A indústria tinha como meta buscar novos mercados. Então, ela fez uma introdução, gente, super teórica. Ela não começou a falar na introdução dela sobre objetivos, problema e hipótese. O que ela fez? Ela fez uma introdução toda teórica. Desde então, percebe-se cada vez mais como os autores verificam. Então, ela trouxe uma discussão teórica. Esse modelo econômico introduziu o termo consumismo, e aí ela vem vindo. Como efeito, só teoria, ela não está falando nada do trabalho dela ainda, ela está falando uma teoria bem fundamentada sobre o que vai trazer a PCC dela, que eles desenvolveram na escola lá, sobre educação ambiental. Nessa estrutura, quanto mais se consome, mais é produzido. Por conseguinte, mais recursos naturais são gastos, mais lixo. Aí ela traz uma citação direta. De modo geral, analisando a composição química, aí ela fez, olha, ela começou, primeira, uma só aqui, de introdução, discussão teórica, outra só de discussão teórica, tá? Para tanto, algumas proposições de cada lá. Continuo ainda. Trouxe nessa perspectiva, essa daqui eu orientei elas, falei, traz alguma coisa da BNCC. Após a verificação da segunda versão da Base Nacional, vemos a inserção da educação ambiental. Então, quer dizer, educação ambiental está no currículo, não é algo que, eu acho legal, vou trabalhar. Então, ela traz, que está na BNCC, lá está nos parâmetros curriculares, ela ainda está na discussão teórica. Sendo assim, é importante que se introduza, aí ela já vem trazendo a opinião deles, o ensino da educação ambiental nos anos iniciais escolares, etapa em que se estabelece o processo de formação da personalidade, e sabendo que essas crianças serão os profissionais e tomadores de decisões da próxima geração.
é essencial muni-las de conhecimento. Aí ela está trazendo a opinião dela, ó, ela não trouxe nenhuma citação. Aqui em cima tem, e ela deve ter feito citação direta, indireta, ela foi conversando com o texto. Além disso, olha os conectores, sendo assim, além disso, para entrar aí no parágrafo, é necessário salientar que com a modificação do mundo, a infância também se transforma, ela trouxe mais referenciais teóricos. Aí aqui, ó, de tal forma influencia grandemente no que diz respeito ao conhecimento, aqui o termo marketplace que ela trouxe, que eu pedi para ela fazer uma nota de rodapé, e aí tá. Olha, diante de tantos desafios para incluir a sustentabilidade na educação e na grade curricular de maneira mais significativa e eficaz, surge a importância do lúdico, então ela vem trazendo toda a informação. Tá? Aqui a ludicidade é usada, ela trouxe informações também. Bom, aí presta atenção, volto lá em cima. Vocês vão começar presta atenção nesse parágrafo. No que tange ao contexto exposto, então, olha só, ela fez uma página de introdução teórica, fez 2, fez 3. Na quarta, ela, nesse parágrafo, ela começa. Aí ela falou sobre educação ambiental, a importância, está na BNCC, falou da ludicidade, que elas fizeram uma brincadeira, um lúdico sobre o tema. No que tange ao contexto exposto, o que é o contexto exposto? Né? O trabalho aqui apresentado, explica-se que o tema sustentabilidade foi escolhido, a justificativa. Por que foi escolhido esse tema? Para a composição de trabalho da disciplina de prática como componente curricular 4 do curso de pedagogia. Tem que pôr direitinho, gente, quem for pôr esse nome. Tem umas que é prática como componente curricular 1, 2, 3, 4, né? Vocês, cada um fizeram de uma PCC aí. No curso de pedagogia, modalidade EAD do IF Sul de Minas, olha, eu não lembro aqui na introdução, mas aqui já tem uma coisa que é para corrigir. Ela teria que ter colocado Instituto Federal Sul de Minas. Por quê? Quando a gente não usa a sigla, a primeira vez que a gente utiliza a sigla, a gente tem que colocar a descrição do que é essa sigla. Né? Eu já não posso... PCC 4, tá, mas a pessoa vai ler o que é PCC? Então, prática com componente curricular. Depois, vocês podem utilizar PCC, PCC, PCC. Não precisa escrever grande. IF Sul de Minas, Instituto Federal do Sul de Minas. Depois, se ela quiser utilizar IF, ela pode usar o IF também, tá bom? Aí ela não precisa descrever sempre. Ô, Amanda, e nesse caso, lá nas referências, eu tenho também, obrigatoriamente, que colocar a fonte de onde nós tiramos essa PCC, por exemplo, que foi lá no ano que a gente fez atividade. Ou não. É bom colocar também, que vocês consultaram a PCC para fazer. É bom, não. O certo eu vou cobrar para vocês colocarem. O ano passado, ninguém da banca reparou isso, mas teve grupo que colocou e teve grupo que não colocou. Eu acho já importante se abordar isso, Luciana, vocês colocarem. Por quê? Porque quando vocês estão descrevendo agora o TCC de vocês estão consultando a PCC. Então, uma publicação de vocês que vocês, né, aí do trabalho, então é importante referenciar. E nesse caso, como você falou, primeiro eu coloco PCC prática como componente curricular, e aí depois a sigla ela vai ser aceitável justamente porque eu já expliquei de onde veio essa sigla e o que ela significa exatamente. Exatamente. Aqui, esse daqui eu acho que já é a versão final dela. Nem eu, nem a banca vimos. E tem coisa, gente, que eu não vejo. Tem coisa que a banca corrige demais, porque eu tenho vários trabalhos. A banca pega 1, 2. Então, ela diz, gente, que essa sigla, eu acho que não tinha ali Instituto Federal, que ela teria que ter colocado. Então, é que nem você falou, escreve tudo. Depois vocês podem, por exemplo, tem gente que começa, de acordo com a BNCC, não, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, e põe, entre parênteses, BNCC. Aí depois você utiliza só BNCC. Então, a primeira vez tem que descrever. Depois, pode utilizar somente a sigla. Posso perguntar uma coisa? Pode. Não, depois eu esqueço. Essa questão que a Lu falou agora sobre referenciar a nossa própria PCC, como que eu faço isso depois no final? Como que vocês colocam? Porque no caso eu tenho que referenciar, porque esse artigo eu estou embasando numa PCC que a gente já fez, né?
Mas aí como que eu referencio isso? Não... Vai ter que colocar o nome de vocês, o título é um trabalho publicado. Eu vou fazer o seguinte, ó, depois eu trago um exemplo certinho para vocês, porque eu acho que na próxima eu já quero falar de na próxima é isso mesmo. Eu vou terminar as citações e já quero, eu sei que vocês estão com dificuldade em referência. E eu vou mandar um manual, eu achei o manual é um dos melhores. O do nosso instituto é bom, mas tem assim, como referenciar e-book, como referenciar tudo, sites. Eu sei que vocês têm dúvidas na hora que apresenta. Aí eu já trago para vocês um exemplo da PCC, como é que vai ficar. Tá, porque nesse caso é um trabalho, tipo assim, de, como que eu falo, autoria nossa mesmo, né? Mesmo de referenciar? Isso. É importante colocar, não tem por que assim a gente colocar, porque vocês estão consultando. Se a banca falar, não coloca. Eu considero que é importante, porque vocês estão consultando. Aí coloca o nome de vocês, certinho, as entradas com sobrenome, como o título do Instituto Federal. A gente coloca o nome dos autores, a gente coloca o nosso, seria isso? Isso. E aí, na parte do título do trabalho de vocês vão colocar em negrito o ano, depois que tem. E o campus, instituto, acho que você vai colocar publicação, trabalho publicado, a gente vai ver como é que vai entrar. Porque é difícil a gente mexer com um trabalho, referenciar um trabalho de PCC, um trabalho dentro referenciar um trabalho de outro, né? Mas teve grupo que colocou e a banca gostou até, porque tinha colocado. E a gente não exigiu de todos, mas eu acho que é importante vocês colocarem sim. E eu trago para vocês um exemplo. Deixa eu já até anotar que na quarta-feira eu mostro. Outra coisa que eu queria te perguntar era sobre referenciais teóricos. Parece que eu estou com dificuldade de como pesquisar esses referenciais. E qual o tema que é mesmo? Trabalhando com as diferenças. Gente, respeito às diferenças, bullying, né? Era isso? Isso. Tá. Olha, tem algum, sim, eu vou te passar. Sabe o que ajuda muito vocês? Quando vocês pegarem um artigo, por exemplo, achei sobre o tema parecido com o que eu quero. Vai nesse artigo e olha lá no final as referências dessa pessoa. Porque aí vocês podem pegar a referência dessa pessoa e também consultar artigos, os livros que estão referenciados lá. Ajuda bastante, do que só buscar. E também tem o portal da CAPES. Lá na CAPES você coloca lá o tema, e aí vão aparecer vários artigos, dissertações, livros sobre isso. Tá, obrigada. Portal da CAPES, a biblioteca também pode ser que tenha alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha, depois eu te envio no particular também. E no próprio artigo a gente vai dar uma olhada se tem outros artigos que falam já sobre esse tema. Eu, quando fazia a minha dissertação era sobre currículo escolar. Então, a gente falava da participação, da construção do currículo, e eu tinha um pouco de dificuldade, não é um tema que tem muito também literatura publicada. Vinha muita coisa, mas não tinha a ver com o que eu estava pesquisando. Aí, um ou dois que eu achava, eu já ia lá e já pegava a referência no final. Entendi. Porque, assim, esses referenciais teóricos a gente coloca ao longo do trabalho, é uma coisa um pouco aleatória, né? Então, é isso que eu coloco com vocês. É uma sugestão. Se vocês quiserem, vocês podem começar lá em cima, o presente trabalho, tal, e ir conversando. Quem tiver dificuldade em estruturar, eu oriento assim, que vocês podem fazer uma introdução teórica e depois vocês colocarem essas informações que ela trouxe. Agora, quem quiser ir conversando também, pode ir conversando. Coloca lá o presente trabalho, de acordo com a exigência da prática comum, eu nunca lembro o nome, da prática como componente curricular, do Instituto Federal, teve como objetivo trabalhar isso, pois é um tema muito importante, aí vocês vêm trazendo também, tá? Esse é mais para quem tem um pouco mais de dificuldade, mas vocês podem conversar. E na metodologia vocês vão precisar, porque quando vocês escrevem lá, utilizamos o recurso de vídeo, pois aí vocês tragam uma confirmação teórica, por que o recurso de vídeo? Por que é importante? Pois é um recurso, sei lá, audiovisual, que conforme nos aponta a Silva, as crianças ficam estimuladas. Então, na metodologia, a gente também vai conversando sobre isso. Tá, obrigada. Portal CAPES que chama, que você disse? Oi? Como que é o portal que chama, que você falou? Portal CAPES. Tá. Portal, coloca da CAPES lá, portal CAPES. Na hora que você jogar no Google lá, já vai para o site da CAPES, e aí você já começa a filtrar. Aí você pode filtrar só artigos, monografia,
de tal ano, 2015 para cá. Se quiser mais antigo também pode colocar, não tem restrição. Tá. Ô, Amanda, e tem um número, assim, exato de referenciais que a gente tem que citar? Tipo, um número, uma quantidade mínima? Não, Você não já tem. falou isso em outro web, mas eu não lembro. Ah, eu acho assim, eu não sei se foi que eu falei da mesma web. Eu acredito que no máximo, ou no mínimo, pelo menos, uns 5, porque 3 eu acho muito pouco. 5, no máximo, acho que 10, a não ser que a pessoa converse muito bem. Teve uma aluna que ela trouxe muito referencial, ficou meio estranho o trabalho. Eu falei, ai, vamos tirar alguns, focar mais alguns, porque o que que acontece? O mesmo referencial, você pode citar ele, por exemplo, eu trouxe Moraes 2020, que fala sobre a importância do respeito, a valorização, a diversidade da escola, o respeito para, no caso de não ter bullying, supõe um tema, um artigo super legal. Eu posso trazer 2 ou 3 falas, né, desse próprio autor. Então, só que para eu não ficar só com 2 ou 3, que é muito pouco, eu acho que no mínimo uns 5. Porque aí vocês podem trazer uns 3 ou 4 autores, vocês podem trazer BNCC, porque isso que eu falo de 5, se trouxe BNCC, parâmetros curriculares, LDB, teve grupo que está falando sobre a importância da frequência escolar. Eu falei, então coloca que é obrigatória. Aí, segundo o artigo tal da LDB, é obrigatória a matrícula dos alunos. Então, aí já entram leis e autores. Ah, mas eu não vou colocar nada de currículo, nada de lei. Então, já aumenta o número de autores. E no máximo, aí uns 10, porque mais do que isso fica muito estranho, fica muito recorte. Tá, obrigada. Tá bom? Então, ela colocou aqui, ó, no que tange, explica-se o tema, ela colocou a característica, já uma justificativa porque foi feito o trabalho. Aí ela conversa, sabe-se que parte expressiva do lixo produzido pela população brasileira não tem destino correto. Aí ela vem conversando aqui com o texto. Partindo do fato que as escolas são grandes geradoras de resíduos sólidos, compostos por papel e plástico, né? Aí ela coloca, formando por meio de prática, ela vem falando que a escola gera muito resíduo, a falta de conhecimento e de consciência de grande parte da população. Aí ela vem trazendo aqui, a informação é dela, ó, ela não fez citação, é escrita dela. A escola, sendo um espaço de construção e produção de conhecimento, além de formação de opinião, precisa ser canal de ensino, vem trazendo. Ela vem falando sobre a importância da separação do lixo, que é texto do grupo, tá? Eles não trouxeram citação. Então, ela trouxe a justificativa ali, aí ela falou sobre a importância da escola trabalhar, aí nesse parágrafo ela traz. Nesse sentido, visamos o desenvolvimento da proposta das atividades deste projeto em 3 escolas. Olha lá, característica, olha o campo empírico. Ela fez uma tarefa também separada, igual vocês vão fazer. E ela trouxe aqui o campo empírico. Ela fez em 3 escolas diferentes, envolvendo estudantes de quarto e quinto ano, nos anos iniciais do ensino fundamental 1, e alunos da escola especial APAE. Então, eu bati o olho e falei, ah, tá, ela fez em 3 escolas. Alunos de quarto e quinto, alunos da APAE. A justificativa da escolha de tais escolas se deu pela proximidade das discentes a elas e a necessidade dessas instituições de trabalhar essa temática, além de oportunizar a estrutura. Então, ela justificou por que ela escolheu. Então, ela trouxe uma descrição, ela não falou de parte histórica, de quantidade de estrutura, isso. Poderia ter colocado, mas eu acho que ela não colocou e não lembro muito bem da correção, porque ela já trouxe uma introdução teórica bem grande. Então, ela já colocou essa parte aqui, já fez uma parte mais resumida. Olha só, campo empírico, olha aqui no outro parágrafo. No que diz respeito aos nossos objetivos, procuramos promover a sustentabilidade com a disseminação de técnicas e, os objetivos. Então, procuramos promover a sustentabilidade com a disseminação de técnicas e hábitos sustentáveis, colaborando para a formação do cidadão e pensando nas ações específicas aos objetivos específicos. Aqui tem uma parte que depois a gente vem corrigindo no TCC2, que esse daqui ainda foi do 1 dela. A gente colocou que eu já passei para vocês. O objetivo da TCC não é realmente promover a sustentabilidade com disseminação de técnicas, era relatar sobre um projeto relacionado à sustentabilidade, isso e isso. Vocês sabem que eu corrigi no trabalho de vocês. Esse é o objetivo principal. Vocês vão relatar, narrar o que vocês fizeram na TCC. E aí, essa parte de promoção de sustentabilidade são ações específicas, aqui são os objetivos. Buscamos estimular, nós corrigimos isso no TCC2, eu já tenho adiantado com vocês. Buscamos estimular a assimilação de práticas sustentáveis na comunidade, despertar, ela trouxe os objetivos. Tá. Aqui, ó, eu pulei uma parte, quer dizer, pulei não, eu li, mas eu não falei.
Quando ela chega nessa parte que ela fala da justificativa, aqui, ó, nessa perspectiva da BNCC, é importante que se introduza modificações. Ela traz o problema e a hipótese aqui, ó. Indício necessário seletar caso utilitário, grandemente, deixa eu ver. Aqui, ó, diante de tantos desafios para incluir a sustentabilidade na educação e na grade curricular, então, aqui nesse parágrafo, ela já trouxe a problemática, falando do problema, que é um desafio da escola, com a passar do tempo, as novas rotinas pedagógicas. Aí ela vem falando já sobre o problema e a hipótese dela, que ela colocou aqui no meio do caminho. Ó, sabe-se que parte expressiva do lixo, daqui, ó, quando ela fala, sabe-se que parte expressiva do lixo, partindo do fato que as escolas, a falta de conhecimento, esses 3 parágrafos foram as hipóteses que ela tinha colocado separado. Aí ela trouxe na introdução. Por isso até que ficou grande. Por isso que eu falei, isso daqui é tudo fala da aluna. Realmente foi fala, no caso que vocês já têm, que são as hipóteses do trabalho de vocês. Quando ela fez, o dela também ficou menor. Depois, ela, na introdução, ela foi ampliando também, colocou alguns termos, melhorou, e vocês precisam fazer também, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro? Não tem necessidade de colocar só teoria e depois vir trazendo as informações, tá? Como ela trouxe. Vocês podem conversar, colocar de forma separada. Cuidado só para não ficar uma coisa desconexa, estranha, mas fica bom também. Tem gente que tem outro modelo, semana que vem eu vou mostrar outro modelo, que o aluno colocou lá em cima o presente, trabalho, isso, que ele colocou em outra ordem. Então, vocês, o mais importante para não errar, escrevam e leiam. A gente tem uma mania, eu também tenho, a gente escreve, a gente está com pressa, a gente quer acabar logo, quer fazer tudo, mas terminou, leia. A introdução, pede para alguém ler, às vezes que não seja do grupo, às vezes um professor que você tem contato, ou uma pessoa, às vezes, que mexe com escrita, ou se não, às vezes um professor ou outra pessoa, ou sei lá, alguém, um amigo, um marido, alguém, pede ler, deu para entender? Ai, não entendi, não está confuso. Então, porque por mais que a pessoa não seja da área, ela tem que entender o raciocínio do texto, tá bom? Então, o que tem que vir aqui? Problema, hipóteses, objetivos e campo empírico, tá? E a justificativa também, que vocês sempre vão justificar em relação ao início do trabalho. Se não quiser se perder, faz a introdução teórica e vem trazendo todas essas informações embaixo, tá bom? Perguntas? Todas. Sabe que eu queria perguntar, Amanda, se por um acaso, não sei se pode, você pode compartilhar comigo essas referências que elas utilizaram nesse trabalho? Ah, pode. Porque o meu é do meio ambiente. É verdade. E aí eu acho que eu vi da BNCC, não deu tempo nem de eu tirar print para mim ter noção. Aí eu acho que ficaria legal, dá para mim dar mais. Eu vou enviar para vocês, sim, eu vou enviar esse trabalho, até como para vocês terem uma noção. Ai, que bom. Eu vou enviar e vou colocar ele agora, vou terminar agora à noite de fazer isso. Aonde que está o problema, a hipótese, o objetivo, para vocês localizarem como que ela fez a descrição. Aí você aproveita e já olha os referenciais. Obrigada, viu? Por nada. Ah, lista de presença. Não peguei aqui, mas eu vou... Coloquem o nome aqui no chat, que eu já tenho uma lista aqui, ó. Vocês podem colocar um nome no chat, mas eu tenho aqui no Meet, ele já gera automático. Eu faço um download aqui, ó. Aí sai os logins todos de vocês, quem tá logado aqui na web. Ó, sai no Excel, eu tenho. Mas eu gosto de fazer no Google Forms. Olha a nossa participação aí, hein, Amanda, com carinho. Oi? Olha a nossa participação aí em todas as web com carinho. Ah, pode deixar. Isso. Ô, gente, então, é o seguinte, o que eu tinha para falar para vocês era mais isso da introdução do campo empírico, para vocês falarem. A semana que vem, eu vou trazer um outro exemplo de introdução, e a gente vai falar um pouquinho mais de... Aí já trago as referências também, falar mais da parte da escrita também, tá bom? Que aí eu não vou explicar, obviamente, mais campo empírico, até porque já passou a tarefa. Pode perguntar, Nívia. Você vai me matar, né, de tanto que eu tô perguntando. Imagina. Não, só para eu recapitular essa parte que você disse sobre a introdução. Então, vai ser a justificativa, o problema de pesquisa, o objetivo geral específico. Aí você disse depois o campo empírico, ou seja, o campo empírico ele volta na introdução novamente, no final, é isso? Não. O campo empírico, ele entra na introdução, entra. Ah, tá.
Tipo, a gente vai fazer agora só para enviar na tarefa, tipo, avulsa, mas depois, quando a gente fizer a introdução, a gente vai inserir o campo empírico lá. Vai inserir o campo empírico lá? No Deixa eu final só da aproveitar. introdução. Pode ir falando. Não, era só isso mesmo. O campo empírico vai ser no final da introdução, mais ou menos. Tanto faz, pode ser no início também. Olha para vocês verem como é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui, foi bom você ter até perguntado. Deixa eu voltar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma descrição diferente. Por que eu dei exemplo dessa que eu vou enviar para vocês? Posso até enviar das duas. Nossa, deixa eu só achar vocês, que agora é que a minha barra de tarefas mudou, eu fico apanhando, vou lá e volto cá. Peraí que eu vou colocar. Porque eu fico pensando assim, tem aluno que às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Se eu tivesse dificuldades de organizar, eu colocaria a teoria e colocaria no final, conforme essa aluna fez. Ela trouxe todas as informações, problema, hipótese, lá para o final. Essa outra aluna, ela já fez assim, ó, vou colocar para vocês aqui um exemplo. Deixa eu ver, um guia, uma janela. Deixa eu achar o dela. Essa que eu achei. Vai entrar aí para vocês. Ó. Entrou aí? Sim. Tá, então aqui, ó, ela trouxe o trabalho dela, tal. Agora sim. Entrou. Aí ela vem aqui, introdução. Aqui ela já deu espaço de 1,5, outro trabalho não tava. Olha como ela começou. Nossa pesquisa parte da prática como componente curricular do 4º período, PCC 4, olha lá, ela escreveu, do curso de licenciatura, ela já trouxe toda a justificativa. Ela trouxe justificativa, não, característica, assim, do curso. Por quê, né? Da onde que surge esse trabalho? A proposta era que aplicássemos um projeto com sujeito de pesquisa, escolhemos uma escola municipal. Ela já trouxe a descrição do campo empírico no primeiro parágrafo, já para a pessoa já ler e colocar. Tá certo também, tá? Aí depois que ela fez a descrição, a escolha da temática, aí ela começa a falar sobre a escolha, aí ela vem trazendo, aí ela começa a referenciar o teórico BNCC, aí ela traz na opinião de Galvão e Nakarato, visando, aí ela traz, ó, só discussão teórica aqui, ó. Entendemos desse modo. Eu não. O dela, o que acontece? O problema é a hipótese, daquela TCC1 estava separado, depois a gente juntou, tá? Aí depois ela colocou, deixa eu ver o objetivo, por meio dessa abordagem. Ah lá, por meio dessa abordagem, objetivamos analisar o objetivo que eles colocaram, analisar o uso de jogos na aprendizagem. Então, ela trouxe descrição do campo empírico lá, ela trouxe aqui o objetivo e ela colocou separado, só que não entra mais separado, tá? Ele entra na introdução conforme aquele trabalho, por isso que eu até vou enviar aqueles. Então, existem essas duas formas. Vocês podem começar com a informação geral, a característica na introdução, e ir discorrendo e colocar o objetivo no final. Ela colocou o objetivo no final. Ou tem gente que colocou a característica igual dela, colocou o objetivo já no começo e veio fazendo só a descrição teórica. Tanto faz, desde que fique bem organizado, tá? Então, é bom, assim, aí depois eu vou passar o trabalho para vocês dessa primeira, é que eu da outra, ela não tá, eu não tenho a versão final. A versão final é que eu fui arquivando tantas coisas, eles iam me passando, eu olhava, eles já enviavam. Podem perguntar. Maria Silvério. Oi, Amanda. Não, é que toda vez que você manda, eu não recebo nada no meu e-mail. Ixi, será que tá errado o e-mail? Não, Gente, tá me fala certo. que vocês não receberem, manda mensagem, ou no WhatsApp, na plataforma, porque eu tenho enviado coisas às vezes. Então, não estou recebendo nada. Eu entro Às vezes, todo não dia no muito. e-mail e não Olha, vejo nada. deixa eu abrir aqui um instantinho que eu já confirmo o teu e-mail. Certinho. Eu já olho aqui. Agora, minha pergunta, enquanto você está indo fazendo aí, nessa introdução agora da tarefa, que a gente tem que entregar dia 4, na introdução a gente tem que ir referenciando também ou não é necessário? É mais no desenvolvimento? Referenciando, você fala o quê? Como assim? Igual essa fez na introdução. Ela foi referenciando outros autores, ela explicava uma coisa. Não, já tem que fazer. É a introdução prontinha agora, com tudo. Referencial teórico, com tudo. Tá, obrigada. Aí você já corre, quem não fez, corre, gente. Porque se tiver pouco, eu vou puxar a orelha e falar assim, tá muito pequena essa introdução aqui. Aí vocês vão perguntar, olha, gente, sinceramente, no mínimo de 2 a 3.
uma folha de introdução não dá. 2 eu acho pouco também. Eu vou já colocar, tem que ter 3. Sabe, a introdução, um trabalho bem feito, bem colocado, com essa parte de conversação teórica, são umas 3 mesmo. Deixa eu abrir aqui. No mínimo, se quiser pode até colocar mais. Porque eu vou falar uma coisa, olha, se são 15, geralmente são 2 páginas para referência, que a gente deixa para referenciar. Que mais? A gente tem as referências. Análise de resultados e conclusão. Então, assim, ó, se a introdução, com a parte, já tem a primeira, a introdução umas 3 ou 4 páginas, vamos colocar no mínimo 3. O desenvolvimento, aí já vem a metodologia. Metodologia também umas 3, que é onde vocês detalham bastante coisa. Metodologia umas 3, vai dar 3 a 4, 7. Desenvolvimento, aí depois tem análise de dados, né? Os resultados e as considerações. Aí é menor. Análise de resultados e considerações é menor. Aí vai ter referência. Então, como dá de 12 a 15, é isso mesmo. Introdução e metodologia tem que ter no mínimo 3. Menos do que isso já vai ficar muito... Eu já sei que o trabalho vai ficar meio pequeno. Deixa eu só abrir aqui de novo. Aqui. A Maria Silvério, você é da turma B, né? É Maria do quê? Deixa eu achar aqui, só para eu confirmar. É Maria Aparecida. Ah, achei, Silvério. É Maria Dodila@hotmail.com? Eu vou mandar. Qualquer coisa, se você não receber, você me fala. Vou mandar daqui a pouco. Aí você me fala, porque é esse o endereço. Tá bom? Às vezes eu mando. É porque na plataforma a gente não consegue anexar, só na hora da tarefa que eu consigo anexar. Na mensagem não tem, né? Pra gente anexar. Seria até mais fácil. Gente, mais alguma dúvida? Alguma coisa? Não sei se no chat alguém pergunta alguma coisa. Ah, tá bom. Vocês colocaram os nomes certinho. Então é isso. Na quarta-feira, certeza, no mesmo horário, às 7 horas. Vou falar mais um pouco de introdução. E também vou falar de referências também. Aí tem bastante coisa que eu quero passar para vocês da escrita científica, para vocês ficarem ligados aí, como citação, referência, parte da referência, os APUDs, são detalhes importantíssimos, tá bom, gente? Então, muito obrigada, boa noite. E até quarta da semana que vem. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada.